Isaías 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Grava isso. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Volta aqui para mim. Olha aqui para o pastor Fernando agora e preste atenção. Esse texto está falando de Jesus. Mas tem um detalhe. Da onde que é esse texto? De qual livro da Bíblia? Isaías. Volta para mim. Quando esse texto foi escrito, Jesus nem tinha nascido ainda. Porque Isaías é antes. Muitos e muitos anos depois é que veio Jesus. Mas já havia uma profecia de que o Filho de Deus desceria na terra, viveria entre nós como homem, sujeito aos mesmos pecados que nós, e que ele morreria, pagaria com a vida pelos nossos pecados. Então, quando a Bíblia fala que ele foi transpassado, porque ali diz que ele foi transpassado, Isaías 53, 5, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Volta para mim. Você sabe o que é transpassado? Entrou de um lado, saiu do outro. Transpassado. Imagine, as mãos do Senhor Jesus foram transpassadas. Entrou de um lado, saiu do outro. Os pés foram transpassados. Imagine a dor que ele sentiu. Imagine a dor que ele suportou sem ter feito nada. Porque ele não passou por isso pagando por um erro que ele cometeu. Ele não foi transpassado porque ele cometeu um crime, porque ele fez algo errado, porque ele estava sendo punido por alguma coisa. Não. Ele foi transpassado, ele sofreu essa dor terrível por causa das nossas transgressões. Nós pecamos, nós erramos, nós nos afastamos de Deus, nós agimos mal e ele pagou no nosso lugar. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Existe prova de amor maior do que essa? Não existe. Ele não merecia passar por isso. Ele não tinha que passar por isso. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele não fez nada. Mas, mesmo assim, ele se entregou, ele deu a sua vida por nós, para nos salvar. Essa, sem dúvida, é a maior prova de amor que o mundo já viu. Só que ele não foi só transpassado. A Bíblia fala que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele sentiu a dor que era para nós todos sentirmos. Ele sentiu no nosso lugar. Ele foi esmagado. Ele foi castigado. Continuando ali, diz assim: o castigo
que nos traz a paz, ou seja, hoje é possível você ter paz, eu ter paz, nós termos paz, porque ele foi castigado. Ou seja, o castigo de Cristo, de Jesus, nos trouxe a paz. Então hoje eu posso levantar as mãos e respirar fundo e dizer: eu tenho paz. Eu posso ter esperança de uma vida melhor. Eu posso entrar no reino de Deus, como diz a canção que a gente cantou, caminhar pelas ruas de ouro, encontrar-se com o noivo nas alturas junto com os anjos. Se hoje nós temos essa possibilidade, se hoje nós podemos fazer isso, foi porque lá atrás ele foi castigado, ele sofreu, ele gemeu no nosso lugar. Se não fosse o sofrimento de Cristo, nenhum de nós teríamos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é o que diz ali. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. Ou seja, a ferida dele, a dor dele, o sangue dele que escorreu na terra, foi o que curou as nossas feridas. Jesus fez tudo isso para que hoje nós pudéssemos sorrir. Jesus fez tudo isso para que houvesse esperança para nós. Só que ele foi além. Além de passar por tudo isso, o texto, a continuação do texto diz: todos nós, preste atenção, gente, todos nós andávamos desgarrados. Olha isso, preste atenção. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então todos nós, todo ser humano da Terra, todo ser humano que existiu nesse mundo estava desgarrado, como ovelha. Cada um se desviou para o seu próprio caminho. Então isso significa dizer que a humanidade estava perdida, que não havia esperança para nós, que não havia salvação para nós, que não existia mais felicidade, salvação. Nós estávamos desgarrados. Nós estávamos como ovelhas perdidas. E aí diz, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Deus pegou os pecados da humanidade e Jesus assumiu esses pecados. Jesus tomou para si esses pecados, pagou por esses pecados. Toda a maldição da humanidade, toda a sujeira da humanidade, toda a podridão da humanidade, tudo que é de pior dessa terra foi derramado sobre Jesus. Ele carregou tudo com ele. Ele carregou tudo com ele para que hoje a gente tivesse paz. Amém? E não acabou não. E tem mais. Olha só. Ele foi oprimido e humilhado. Preste atenção. Ele foi oprimido e humilhado.
Imagina a cena, gente. Ele sendo cuspido, esbofeteado. As pessoas dizendo, cadê? Você não é Deus? Você não é Deus? Desce da cruz. Olha a humilhação. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Às vezes a gente passa por uma situação difícil e a gente reclama, a gente fala palavras pesadas, a gente xinga, né? Quantas vezes nós falamos o que não deveria? Ele passou tudo isso calado. E diz mais, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Você está entendendo isso? Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele sofreu calado. Ele não disse nada. E quando disse, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E às vezes, alguém te faz um mal, alguém se levanta contra você e você fica com aquilo no coração. Não, querido, não, querida. Perdoa. Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Olha o que ele suportou. Sem merecer, sem ter feito nada. Mas ele aguentou. Ele pagou no nosso lugar. E a pergunta é, será que nós estamos sendo gratos a ele? Eu queria que você refletisse comigo. Olha aqui para mim, por favor. Preste atenção. A pergunta que eu quero te fazer. Você tem dado o seu melhor para ele? Você tem dedicado a sua vida a ele? Será que não tem alguma coisa que você poderia melhorar? Será que não tem alguma coisa que você poderia fazer que não está fazendo? Ou deixar de fazer algo que você sabe que não agrada a Deus e que você está resistindo, já era para ter abandonado e até hoje não abandonou. Olha o que ele fez por você. Olha o que ele passou para poder te salvar. Tudo que a gente fizer para ele nunca vai pagar o que ele fez por nós. Mas nós temos que dedicar a nossa vida a ele. Nós temos que dedicar a nossa vida a seguir os ensinamentos dele, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, perdoar. A nossa boca tem que ser para glorificar, louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. A nossa vida tem que ser dedicada a ele, o nosso coração tem que amá-lo mais que tudo, mais do que tudo. Mais do que a família, mais do que o dinheiro, mais do que os bens, mais do que a própria vida. Porque ele nos amou mais do que a si próprio, porque ele se entregou. Ele deu a vida dele, ele deu o corpo dele para ser transpassado para nos salvar. Não há um amor que possa se comparar a esse. E o mínimo que a gente tem que fazer é retribuir a ele. Amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, servi-lo, obedecer os seus ensinamentos, ter uma vida com ele de verdade. Faz um compromisso com Deus, que você vai participar dos cultos, que você vai fazer mais para Deus. Faz um compromisso com ele, que você vai tirar do teu coração todo sentimento de mágoa, de rancor. Você vai perdoar quem te fez o mal. Fala para ele que você vai dar
tudo de si para servi-lo.